Fala galera, somos estudantes do primeiro período de Educação Física aqui na IFPB, Unidade São Gonçalo, Campos Souza. Meu nome é João Gabriel. Meu nome é Juan. Meu é Isla, Ana Vivian, Vitória, Ruth, Michel. Viemos fazer um estudo de anatomia sobre osteologia, seguindo o sistema esquelético. E viemos trazer também abordar as principais características de alguns ossos. Então pessoal, de início iremos conhecer um pouco da anatomia da cabeça humana, certo? A cabeça ela é dividida em duas regiões principais, onde a gente tem os ossos do crânio, que têm como função e são responsáveis principalmente pela proteção do encéfalo, e os ossos da face. Os ossos da face, eles são responsáveis e participam de processos importantíssimos, como a mastigação, respiração, visão e sustentação até de tecidos faciais. De início, eu quero mostrar para vocês o osso da mandíbula. O osso da mandíbula, ele se localiza na parte inferior da face e ele é classificado como um osso irregular, certo? O osso na mandíbula, ele participa da mastigação, como também da sustentação dos dentes inferiores. Alguns acidentes anatômicos que são importantes destacar na mandíbula são o tubérculo mentual, que dá forma e projeção ao queixo, como também o forame mentual, que permite a passagem do nervo mentual e de vasos sanguíneos. E aqui na parte lateral também temos o processo condilar. O processo condilar ele é importantíssimo porque ele permite a movimentação da mandíbula com uma questão de abrir e fechar a boca. Já na porção lateral superior da face, tanto do lado direito como esquerdo, a gente tem um osso zigomático. O osso zigomático também é classificado como um osso irregular, como dá para ver. A função dele é proteger as órbitas dos olhos, como também fixar músculos na face, certo? E um acidente anatômico importante do osso zigomático seria o processo temporal que fica nessa lateral aqui. Aqui, mais para frente, a gente nessa parte frontal aqui, a gente também tem um osso muito importante que se chama osso nasal. Bom, o osso nasal, ele se localiza na parte superior e central da face, como dá para ver, e ele é um osso laminar plano, certo? Qual a função do osso nasal? O osso nasal, ele tanto dá sustentação, como também a formação do nariz. Outro osso extremamente importante seria o osso lacrimal. O osso lacrimal, ele está localizado na parede medial da órbita, certo? Ele é também classificado como osso laminar plano e tem como função proteger o globo ocular. É importante destacar também a concha nasal inferior. Bom, a concha nasal inferior, ela fica localizada aqui na parede lateral da cavidade nasal anterior e que fica próximo à abertura piriforme, certo? A concha nasal, como vemos aqui, ela também é um osso irregular e tem como principal função aquecer, umedecer e filtrar o ar. Ao lado da concha nasal inferior, temos na parte central da face outro osso bastante importante, que seria o vômer. O vômer ele é classificado também como osso laminar plano e tem um acidente anatômico importantíssimo, que são tanto as asas do vômer, como sua borda superior, inferior, anterior e posterior, certo? É importante destacar que qual a função do vômer? O vômer tem como função a formação do septo nasal. Dando continuidade ao nosso conteúdo, agora vamos falar dos principais ossos do crânio e seus acidentes anatômicos. Então, o primeiro osso que iremos falar da parte cranial seria o osso frontal. O osso frontal, ele se localiza na testa e no teto das órbitas, certo? Que ficaria essa parte superior aqui. Bom, o osso frontal, ele é um osso tanto laminar plano, como também ele é um osso pneumático, por possuir cavidade, certo? A sua principal função será o quê? Proteger o lobo frontal do cérebro, que é conhecido como encéfalo. Em seguida, temos o osso parietal. Bom, o osso parietal, ele se localiza no teto e nas laterais do crânio, sejam elas na parte esquerda ou direita da cabeça. Ele é um osso laminar plano e tem como função a proteção do cérebro e dar suporte estrutural. Já na parte posterior e inferior do crânio, temos outro osso importante, que seria o osso occipital. O osso occipital também segue a mesma linha de ser um osso laminar plano e tem como principal função o quê? Proteger o cerebelo e o tronco encefálico, certo? O acidente anatômico que o caracteriza seria o forame magno. E logo mais, temos aqui na lateral da base do crânio um osso muito importante, chamado de osso temporal, onde dá para ver que ele está marcado por essa questão vermelha aqui, certo? O osso temporal, ele pode ser dividido em duas partes, onde a gente tem na parte anterior aqui o osso temporal, que é a parte escamosa, onde ela é classificada apenas como irregular e tem como função o quê? Proteger o encéfalo no crânio, e aqui nessa parte posterior a gente tem a parte petrosa, que é tanto irregular como pneumática por possuir cavidades, certo? E que tem como função o quê? Proteger e abrigar estruturas como cócleas e canais semicirculares. Dando sequência ao nosso estudo de osteologia, iremos falar de uma parte extremamente importante, a coluna vertebral. Bom, a coluna vertebral é formada por 33 vértebras organizadas em 5 regiões. 7 vértebras cervicais, 12 vértebras torácicas, 5 vértebras lombares, 5 vértebras sacrais
e 4 vértebras coxígeas. Entre a maioria das vértebras, existem os discos intervertebrais, estruturas de cartilagem que funcionam como amortecedores, reduzindo impactos e permitindo movimentos. Outro ponto importante para enfatizar é a função da coluna vertebral, que é tanto a sustentação do corpo, como proteger a medula espinhal e permitir movimentos. Sua posição está localizada no centro das costas, da base do crânio até a pelve. Ainda assim, os principais acidentes anatômicos da coluna vertebral são corpo vertebral, processo espinhoso, processos transversos e forame vertebral. O Atlas C1 e o Axis C2 são as duas primeiras vértebras da coluna cervical. O Atlas C1 é a vértebra que sustenta o crânio. Recebe esse nome em referência ao personagem da mitologia grega que sustentava o mundo. Permite o movimento de inclinar a cabeça para frente e para trás, como quando fazemos sinal de sim. O Axis C2 fica logo abaixo do Atlas. Possui uma estrutura chamada de dente do Axis, processo odentoide, que funciona como um eixo de rotação para o Atlas. Permite o movimento de girar a cabeça para os lados, como quando fazemos sinal de não. Então, pessoal, agora eu vou falar um pouco sobre o tórax, composto por o osso externo e as costelas. O externo é um osso plano localizado na parte anterior do tórax, no centro do peito. Ele, junto com as costelas, tem a função de proteger os principais órgãos da respiração e circulação. O externo é dividido em 3 partes: o manúbrio, que se diz a cabeça do externo, o corpo do externo e o processo tifoide. Os principais acidentes anatômicos do manúbrio são eles: a incisura jugular, que não se articula com nenhum osso, incisuras claviculares, que se articulam com os ossos da clavícula, e as incisuras costais. No corpo do externo, temos as incisuras costais para a articulação das 7 costelas verdadeiras. E no processo tifoide, tem o forame do processo tifoide. Agora, outra parte importante são as costelas, que estão localizadas na região do tórax, dispostas lateralmente e posteriormente. Elas são formadas por 12 pares, divididos em 3 grupos. Grupo 1, que são as costelas verdadeiras, no caso são 7 costelas, que se ligam diretamente ao externo. Grupo 2 são as costelas falsas, precisam de uma cartilagem da verdadeira para se ligar ao externo. São 3 costelas. Grupo 3 são as costelas flutuantes, que não se conectam com o externo. Os principais acidentes anatômicos das costelas são a cabeça da costela, que possui uma face articular para a vértebra torácica, o colo da costela, região estreita entre a costela e o tubérculo, que possui uma superfície articular que se liga ao processo transverso da vértebra correspondente. E também temos o sulco, que é importante para a passagem do que chamamos de nave, que é o nervo, artéria e a veia intercostal. Então, galera, dando continuidade ao conteúdo do nosso vídeo, eu vou apresentar um pouco sobre a cintura escapular, que é uma estrutura essencial para a sustentação e movimentação dos membros superiores, sendo responsável por unir os ossos dos membros superiores com o nosso esqueleto axial. A cintura escapular ela é composta por 2 ossos, a escápula e a clavícula. Vou começar pela clavícula, que é um osso longo, porque seu comprimento é maior em comparação à largura e espessura. Ela possui 2 extremidades, as extremidades external, que se articula com o osso externo, e a extremidade acromial, que se articula com a escápula. Agora, o segundo osso da cintura escapular é a escápula, que é um osso tanto plano quanto irregular, pois possui regiões planas e regiões irregulares. Entre os principais acidentes anatômicos temos a espinha da escápula, que divide sua face posterior em 2. Na espinha da escápula, na sua extremidade, a gente tem o acrômio, que é onde se articula com a clavícula. Também podemos perceber a fossa supraespinal, acima da espinha, abaixo da espinha a fossa infraespinal e em sua face anterior a fossa subescapular. Outro acidente anatômico
importante é o processo coracoide, que serve de ponto de fixação para ossos e ligamentos. E por fim, temos a cavidade glenoide, estrutura que recebe a cabeça do húmero, e próximo dessa cavidade temos os tubérculos supraglenoidal e infraglenoidal, que também servem de inserção muscular. Dando sequência, hoje eu vou apresentar a cintura pélvica, que é formada pelos dois ossos do quadril e se articula com o sacro. Sua principal função é sustentar o peso do corpo, proteger os órgãos da pelve, como bexiga e órgãos reprodutores, conectar os nervos inferiores ao tronco, permitindo a locomoção. Agora vou falar um pouco sobre alguns dos principais acidentes anatômicos, dando início pela crista ilíaca, que é localizada na borda superior do ilíaco, é a parte mais alta e facilmente palpável da pelve. A espinha ilíaca anterosuperior, que é situada na porção anterior da crista ilíaca, serve de ponto de fixação para os músculos e ligamentos. Já na parte inferior, temos a espinha ilíaca antero-inferior, que é localizada na parte posterior da crista ilíaca, próxima ao sacro. Virando a peça para o outro lado, temos o acetábulo, que é a cavidade localizada na face lateral do osso do quadril. É onde a cabeça do fêmur se encaixa, formando a articulação do quadril. Mais detalhadamente, temos a face semilunar, a fossa acetabular e a incisura acetabular. Já o cóccix é o último segmento da coluna vertebral, formado pela fusão de 3 a 5 vértebras coccígeas, geralmente 4. Sua principal função é servir como ponto de fixação para os músculos e tendões e ligamentos do assoalho pélvico, contribuindo para o suporte das estruturas da pelve. Então, pessoal, agora a gente vai poder conhecer um pouco sobre os membros superiores. Começando pelo húmero, ele se classifica como osso longo, cujo sua principal função é a ligação do ombro ao cotovelo, onde o mesmo se localiza, como também permitir o movimento do braço. Ademais, podemos ver alguns acidentes anatômicos. Primeiramente, a cabeça do húmero, que ele se articula com a cavidade glenoidal da escápula, formando o ombro. Também podemos ver o tubérculo maior e o tubérculo menor. Eles são os locais de inserção muscular. Também podemos ver o colo anatômico e o colo cirúrgico. Como também temos a diáfise, conhecido como corpo do osso. Nela, a gente podemos observar a tuberosidade deltoide, que é onde se insere o músculo deltoide. Também a gente pode ver aqui a extremidade distal, que nela podemos ver o capítulo, que se articula com o rádio, Também temos a tróclea, que se articula com a una, e também temos epicôndilos, que aqui podemos ver um, que é o medial, que ele é um dos pontos de inserção muscular. Em seguida, temos também dois ossos que compõem os membros superiores, que são eles a una e o rádio. O rádio, que por sua vez também é classificado como osso longo, ele tem a função de participar dos movimentos do antebraço e do punho, especialmente da pronação e da supinação, que também possui importantes acidentes anatômicos, sendo ele a cabeça do rádio, que articula-se com o húmero e a una. Também temos a tuberosidade radial, que é o local de inserção do músculo bíceps e braquial. Também podemos ver o processo estiloide, que é a projeção óssea localizada na extremidade distal do osso. Logo em seguida, veremos a una, cuja sua classificação é também um osso longo, e sua função é fornecer estabilidade ao antebraço e participar da formação da articulação do cotovelo. Possuindo também acidentes anatômicos importantes, sendo eles o olecrano, que forma a ponta do cotovelo, Aqui podemos ver o processo coronoide, que auxilia a articulação com o húmero. Já aqui, na ponta, podemos ver o processo estiloide, que é a projeção óssea localizada na extremidade distal do osso. Por fim, temos a mão. Nela podemos ver aqui o carpo, que é constituída pelos ossos semilunar, o piramidal, o amato, o capitato, o trapezoide, o trapézio e o escafoide. Aqui podemos ver os metacarpos, também constituído pelas falanges, que sendo elas a distal, medial e proximal.
Pessoal, por fim, a gente vai falar sobre os membros inferiores. Eles são compostos por fêmur, patela, tíbia, fíbula e ossos do pé. Os membros inferiores, eles são responsáveis pela sustentação do peso corporal e pela locomoção. Pessoal, aqui temos o fêmur. O fêmur é um osso longo localizado na coxa, sendo o maior e mais resistente osso do corpo. Aí suas principais acidentes anatômicos são a cabeça do fêmur, trocânter maior, trocânter menor, eixo do fêmur, côndilo medial e côndilo lateral. Então, pessoal, agora vamos falar da patela. A patela é um osso sesamoide localizado na frente do joelho. Sua principal função é proteger a articulação do joelho e aumentar a eficiência dos músculos da coxa. Na patela podemos encontrar a face anterior, a base da patela e o ápice da patela. Dando continuidade, a gente vai falar sobre a tíbia. A tíbia é um osso longo localizado na parte medial da perna e é o principal responsável por suportar o peso corporal. Nelas podemos falar dos acidentes anatômicos, que são o côndilo medial, côndilo lateral, tuberosidade da tíbia, que é onde fica a inserção da patela com a tíbia. E aqui embaixo podemos falar do malelo medial e o malelo lateral. Continuando, pessoal, a gente vai falar da fíbula. A fíbula é um osso longo e fino, localizado na lateral da perna. Seus principais acidentes anatômicos são o malélio lateral, cabeça da fíbula, ápice da fíbula, e temos a face lateral e a face posterior. Por fim, temos os ossos do pé, que são formados pelos tarsos, metatarsos e as falanges. As falanges que são elas, a proximal, medial e a distal. Os ossos do pé são responsáveis principalmente pelo equilíbrio, sustentação e movimentação do corpo durante caminhadas. Então, pessoal, no tarso temos ossos curtos, já no metatarso temos ossos longos. Então, pessoal, gostaríamos de agradecer pela atenção e esperamos que vocês entendam o conteúdo lecionado.